Então, vamos lá, começando o nosso estudo de hoje, que é o estudo 4 da Carta aos Romanos. E o capítulo 6 de Romanos fala sobre a graça. E hoje nós vamos falar só sobre a graça, porque é assim, é assunto pra caramba, tá? Então, de acordo com as perguntinhas, né? Quem recebeu a pergunta, quem fez, quem respondeu. Então, a primeira pergunta é o que é a graça? E o que é, para explicar a graça, eu achei muito interessante uma vez, até eu já comentei aqui, que eu nunca tinha ouvido essa analogia do que é a graça sobre a vida de Rebeca, tá? Então, eu vou resumir para a gente entender, porque quem estuda a Bíblia, os dos patriarcas, tu tem raiva da Rebeca, porque acho que a Rebeca foi injusta, né? Então, só vamos lembrar o que aconteceu. Rebeca era casada com Isaac, e ela teve 2 filhos gêmeos, certo? Jacó e Esaú. O Jacó era o primogênito e o Jacó já começou a trapacear desde o começo, porque o Esaú, que era o primogênito, e ele queria ser, né? Então, o que ele fez? Ele, esperando um momento lá né, que o irmão estava com fome, ele, primeiro que assim, é engraçado, né? Porque eram 2 homens, né? Um estava em casa na cozinha com a mãe e o outro estava trabalhando, né? Então, pula essa parte. Mas aí o que estava trabalhando chegou em casa com fome e aí o Jacó pegou, fez um guisado lá de lentilha, que olha, eu até gosto de lentilha, gente, mas acho que Isaú gostava pra caramba, porque ele estava com tanta fome. Imagine que coisa maravilhosa que devia ser isso, né? Porque ele, por causa de um prato de lentilha, ele vendeu a primogenitura dele, que naquela época era muito, tinha muito valor isso, né? Era muito significativo para aquele povo. E aí o que acontece? Ele vendeu a primogenitura. Só que Isaac já estava velho, Isaac não enxergava mais. Isaú era peludo. Então, quando chegou na hora de dar a bênção, tá? Porque ele vendeu o direito à primogenitura, mas ele precisava da bênção do pai. O que a Rebeca fez? No caso, a mãe. Ela fez, cozinhou um prato lá que o pai gostava, que o marido gostava, que o Isaac gostava. Pegou, disfarçou o filho mais novo com pele de animal, pôs nos braços, porque Esaú era peludo, então ela botou as pele de animais nos braços de Jacó e apresentou para Jacó, para Isaac, o Jacó. Isaac não enxergava mais, né? Então Isaac pega, passa a mão e reconhece o braço peludo e abençoa o filho, tá? Pensando que era o filho primogênito e era o outro, tá? E aí todo mundo fica com raiva de Rebeca, porque acha que Rebeca foi injusta, porque Rebeca fez isso e ela ajudou o filho a trapacear. Então aí você pensa assim, mas que qualidade de pessoa faz isso, né? E aí então, um dia, ouvindo uma pregação do meu marido, depois de anos de ouvindo pregação dele, nunca tinha ouvido ele falar isso, e ele fala que Rebeca é que tipifica a graça, que é o quê? A graça, ela faz o quê? Mesmo você sem merecer, ela pega características do filho mais velho, coloca no filho mais novo e apresenta para o pai, tá? Então, a graça vai fazer isso. Ela pega você com os seus pecados, com tudo aquilo que você não merece e te põe perante o pai, tá? Usando, né, coberto pela roupagem do filho mais velho. Legal isso, né? Então, graça é o quê? É o favor imerecido. É alguém, a graça, ela vai te apresentar, te colocar na frente do pai, mesmo sem você merecer, não pelos seus próprios méritos, certo? Então, o que Paulo fala aqui na carta aos Romanos sobre o pecado e a graça é muito interessante isso, porque graça quer dizer favor imerecido, é uma coisa que você não merece e você conquistou esse favor, esse perdão. Porém, eu gosto muito desse texto porque Paulo é muito claro que ele fala sobre como nós vamos lidar com a graça, tá? E hoje em dia, mais do que nunca, agora, naquela época já existia, imagina hoje, né? As pessoas abusando da graça, achando que Deus é amor, então você pode fazer o que quiser, tá tudo certo. Então, a pergunta primeira é o que é a graça, então eu acho que com essa história de Rebeca fica bem explicado o que é a graça,
E a pergunta número 2, o paralelo entre Romanos 5:20, que nós vimos isso semana passada, e o Romanos 6:1, que diz o seguinte: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, tá? Certo? Então, onde teve mais pecado, teve mais graça. E aí, depois, no capítulo 6:1, Paulo pega e dá uma dura aqui para os acomodados. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aqui começa a história da hipocrisia. Ah, então, já que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou continuar pecando, porque o meu perdão vai ser maior. Larga a mão de ser hipócrita, tá? Então, o que acontece? Você não tem que levar a vida dessa maneira. Então, deve ser a nossa postura em relação a isso. Você tem que reconhecer que a graça existe, que a graça tem um efeito salvífico para a nossa vida, porque se fosse pelos próprios méritos, nós não iremos conseguir, porém, não é para abusar. Então, da igreja que eu vim, existe uma linha que é o predestinado, e eu não vou entrar nesse mérito agora, mas eu acho o seguinte, o predestinado, ele acha o seguinte, você pode fazer o que você quiser, que no fim das contas tudo vai dar certo, certo? Agora, então, para que evangelizar, né? Para que evangelizar? Então, é assim, e eu lembro que eu brincava com um amigo meu, eu falava assim, você está abusando da graça? Você está abusando da graça, porque não é assim. Não é assim, tudo tem limite, porque Deus é onisciente, Ele sabe. Então, não vamos eximir a nossa responsabilidade em relação ao pecado, ficar brincando com o pecado, porque Deus é amor e no fim dá tudo certo. Ai, mas Deus ama tanto que Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Pisa na bola para você ver. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Tá? De Deus não se zomba. Ele dá chance até o limite, mas ele te deu o livre-arbítrio para negar, para dizer. E aí vem que essa história, quer ver? Porque não sei o que, eu acho mal barato o povo falar. Ai, porque anjo não tem livre-arbítrio. Claro que tem. Se anjo não tivesse livre-arbítrio, não tinha um terço. Se pulado de Lúcifer, sido expulso do céu. Tá? Eles optaram por isso. Então, também tem livre-arbítrio. Tá? E Deus respeita o livre-arbítrio, ele criou, porque Deus ele cria as leis e ele é o primeiro a obedecer, a seguir as leis que ele impôs. Ele não precisava, porque ele é Deus, mas só que ele fez uma lei, as leis são inquebráveis e imutáveis. Então, o que acontece? O salário do pecado é a morte. Isso é ponto final, isso já está escrito aqui, tá? Então, qual que é a pergunta 2? Qual que é o paralelo, né, entre o Romanos 5:20 e o Romanos 6:1, que diz o seguinte: para você ter a graça superabundante, você não precisa estar em abundante pecado, tá? A graça também tem limites. Deus conhece a intenção do seu coração, tá? Essa é a resposta 2. A 3. Qual deve ser a nossa postura em relação ao pecado de acordo com Romanos 6:11? Vamos lá ver o que diz. Romanos 6:11. Assim, porém, vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Isso quer dizer o quê? E o pecado não tem que fazer parte mais da sua vida. Acontece, ele pode acontecer, mas não tem que fazer parte, entendeu? O pecado tem que ser um acidente de percurso, não pode ser uma regra na sua vida. Então, eu conheço um povo que é de uma igreja aí, que eles dizem o seguinte: mas existe pecadinho, ninguém é perfeito, tem uns pecadinhos que a gente pode cometer, que tá tudo certo, Deus perdoa. Não, não, não. Isso quer dizer que o sangue de Jesus tem valor, poder limitado? Não, não é isso, mas uma coisa é você cometer na intenção de cometer. Tá? Então, é o que eu sempre falo da quarta-feira de cinzas, que o povo apronta pra caramba no carnaval, chega na quarta-feira, vai lá na igreja, põe uma cruzinha de cinza na testa e em arrependimento. Tanto não está arrependido, porque já estava planejado e já marcou para o ano que vem. Então, isso não é arrependimento. Se não houver, só existe perdão se houver arrependimento, só existe arrependimento se tiver mudança de comportamento. Um negócio já pré-determinado que você vai fazer, desculpa aí, não teve arrependimento, tá? Não teve. Então, o que acontece? Quando não tem arrependimento, não vai ter perdão, certo? Não vai ter perdão. Então, nós temos que estar mortos para o pecado. O pecado não pode fazer parte da nossa vida, tem que ser um acidente. Eu gosto de uma música da Fernanda Brum, que ela diz assim: eu sou um santo lutando contra o pecado. O santo quer dizer uma pessoa separada, não é uma pessoa que não peca. A santo é separada. Claro. Então, eu sou um santo lutando contra o pecado,
tá? Então, eu estou constantemente querendo, como o Paulo fala, o que faço é o que não quero, o que quero é o que não faço. Então, não quero, não faço. tem que ter essa luta. Eu não quero fazer. E se por acaso eu faço, o que acontece? Me chega o trono da graça, né? E aí, arrependido, verdadeiramente arrependido, e aí a graça que vem através do sangue de Jesus Cristo, do sacrifício dele, eu vou ser purificada para colocar, para ser apresentado para o Pai, entendeu? Mas isso não pode ser tanto que até o próprio Jesus fala: se algum membro te faz pecar, corta e joga fora. É um olho, uma mão e assim por diante, né? Então, vamos lá. O 4. Como lidar com o pecado? De acordo com Romanos 6, 12 a 14. O texto diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Quem é o Senhor da sua vida? Por isso que nós estamos fazendo um estudo, nós estamos falando sobre, aos domingos, sobre quem é Jesus. Jesus não tem que ser só o Salvador. Jesus foi o seu Salvador quando ele morreu na cruz para te salvar e você aceitou esse sacrifício em favor da sua vida. Ok, ele é o Salvador. Dali para frente, ele vai ter que ser o Senhor da sua vida. Isso você vai desenvolvendo a sua salvação. Então, quem é o Senhor da sua vida? Da sua vida? É o Senhor Jesus, com a sua palavra, com os seus ensinos, ou são os seus desejos da carne? Tá? E desejo da carne, todo mundo já pensa que é sexo desmedido. Não, 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 filho. Até comer um chocolate a mais, de repente você está destruindo o templo do Espírito Santo. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu, tá? E assim, o peso, Deus é tão onisciente que o peso também é de acordo com o que aquilo é importante para você. Então, de repente, por exemplo, eu não gosto de café, né? Mas tem gente que não vive sem café, o café é um vício, então o café é errado. Eu lembro que a minha mãe contava que quando ela era jovem, quando saiu Coca-Cola, tudo, ela era viciada em Coca-Cola. Se ela não tomasse uma Coca-Cola por dia, ela tinha dor de cabeça. E aí ela descobriu que ela era viciada, já era crente, né? E ela ficou chocada eu sou viciada em Coca-Cola, não posso. E eu lembro que eu era criança, os meus pais se pegaram, acho que é por isso que eu não tomo café, eles se pegaram viciados em café. E meu pai chegou e falou: não posso, nós estamos viciados, a gente tem dor de cabeça e não toma café, vamos parar com o café. Aí compraram café granulado, porque diz que é ruim, então, porque aí era ruim, aí eles tomavam menos, quer dizer, viciaram no Nescafé, entendeu? Eles eram baratos. E acho que é por isso que eu não tomo café até hoje. Meus 2 irmãos mais novos tomam, mas eu não tomo, acho que é porque eu vivi essa fase deles, né? Então, o texto aqui diz o seguinte: o que está dominando a sua vida? Tá? Então, eu vou deixar o pecado dominar minha vida para eu usufruir da graça? Mais e mais? Chega uma hora que cansa, tá? Chega uma hora que cansa. Pensa bem, é a mesma coisa, olha só. Vamos falar de cesta básica, tá? Uma vez eu frequentei uma igreja que fazia um trabalho de distribuição de cesta básica, era muito legal esse trabalho que fazia. Só que depois que nós começamos a ver que tinha os vagabundos de plantão, entendeu? Então, o que acontece? Aí foi dada uma cota. Se dava a cesta básica 3 meses, tá? Por quê? Você dá uma vez, ok. Segunda vez, terceira vez, agora para a vida inteira? Para a vida inteira? Tudo cansa. Tudo cansa. Então, você vê que você pode estar atravessando um momento difícil na sua vida, mas sempre. Então, você pode estar pecando, mas sempre. Teve uma época que meu irmão estava usando droga que não doido. O que ele falava? Ai, ai, caí. O inimigo se levantou. Meu, larga a mão, você tem vergonha nessa cara. Que inimigo que se levantou? O quê? Quer dizer, você é bonzinho, né? A sua natureza, você é um fantoche, você não tem vontade própria. Você não faz isso porque você quer, tá? Então, vamos assumir as responsabilidades, tá? Então, o que acontece? Abusar. Existe uma igreja que tá na moda aí, que assim, até tem uma que até que chama isso também aqui. Mas tem muitas igrejas que são as igrejas que baseiam o evangelho na graça. É muito perigoso isso. Por quê? Não é a do comprometimento. Então, realmente, Jesus fala: venha como está, mas mude. Entendeu? Então não adianta você falar, vem do jeito que você está, que Deus depois te perdoa. Só o evangelho da graça, o evangelho da graça, o evangelho do comprometimento, o evangelho da mudança de comportamento, isso não é popular. Então não traz dízimos, então não traz membros, então não é, as igrejas não aprovam muito, porque o evangelho do confronto, né?
esvazia as igrejas. Então, peraí, o que que você está querendo, né? Pregar a palavra de Deus ou você está querendo ter uma igreja cheia? Então, o que que acontece? Você chega e fala para a pessoa, venha como está. Ok, venha como está, mas a partir do momento que você já está aqui, vamos tentar mudar de conduta. A Bíblia diz o quê? Isso. Vamos tentar mudar. Não, não, mas isso eu não vou fazer, eu quero, Deus me perdoa mesmo, lá no final ele vai perdoar, então, quer dizer, aí você vai ficar nessa igreja de mamadeira, igreja de bebês, que você está trocando a fralda toda a vida dos bebês. Gente, nós somos mães, e você sabe que ninguém aguenta trocar fralda muito tempo. Ninguém aguenta trocar fralda muito tempo, tá? Então, fralda de cocô, de nenê, você encara quando o nenê é recém-nascido. Quando o moleque já tá com 5, 6 anos, você não aguenta mais. E você vai ficar fazendo isso ainda. É assim, é a mesma coisa que acontece dentro das igrejas. Você vai ficar querendo trocar fralda de crente velho, de crente marmanjo, que qualquer coisa tá chorando e fazendo xixi na calça? Meu, se liga, né? Então, a igreja funciona da mesma maneira, tá? Venha como está. Ok, a graça vai te alcançar. Você sozinho não consegue, mas desenvolvei a vossa salvação, porque tudo tem limite. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor também. Voltando ao texto aqui, né? Aí, que mais? Ó, nem ofereçais cada um dos seus membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis embaixo da lei, e sim embaixo da graça. O pecado não tem que dominar sua vida, porque você está embaixo da graça, então o pecado não domina. Então, essa história de não aguentei, foi mais forte que eu, se liga, vamos crescer? Vamos crescer, sabe? Vamos evoluir ou vamos ficar estacionado tomando fralda, mamadeira, tá? Vamos lá. Pergunta 5. A graça invalida a lei? Ah, aí é que tá. Não, evangelho da graça, então não precisa seguir a lei, porque depois tudo dá certo. Vamos lá. O texto tá no Romanos 6, de 15 a 19, diz assim, e aí? Havemos de pecar porque não estamos embaixo da lei, em cima da graça, e sim da graça? Ah, já que eu estou embaixo da graça, então não tem lei, então eu posso fazer qualquer coisa. Gente, é muito legal, eu quero que vocês leiam esse capítulo depois, pausadamente, para poder entender isso na sua cabeça. Como que eu vou me comportar? Como que eu vou me comportar em relação ao meu pecado, em relação à graça, tá? De modo algum, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obedecer, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, não seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Quer dizer, você é servo daquele que você está obedecendo. Então, Jesus é o que? O Senhor da sua vida? Ou o Senhor da sua vida é o pecado? São as paixões, né? Mas graças a Deus, porque outrora vocês eram escravos do pecado e agora vocês foram entregues a outra doutrina. Assim como oferecesse os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a verdade, assim oferecer agora vossos membros para servirem à justiça e santificação, tá? Então, o que que você tem que fazer? O que que você tem que ter em mente? O que que eu sou agora, a partir de hoje? Eu sou o resumo do estudo hoje é você ter na sua cabeça isso. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu não sou escravo do pecado. Eu continuo pecando, tá? Acidentalmente. Eu sou um santo lutando contra o pecado. E a graça me ajuda a alcançar, mas eu tenho que procurar andar em retidão, tá? E aí, a pergunta 6, qual é a consequência do pecado? No 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Esse texto eu quero que todas nós tenhamos decor aqui. O salário do pecado é a morte, tá? Não adianta vir com outra desculpinha, não existe paliativos. Isso nós vimos lá no Jardim do Éden, lá quando Deus falou para Adão, tá? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, que é a graça, é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. Porém, pela graça, nós somos salvos. Mas isso não quer dizer que você tem que se conformar em ficar pecando. Então, esse estudo de hoje é assim: nós temos que entender o valor da graça,
A graça existe. Qual que é a importância da graça? É o único caminho para a gente se reconciliar com Deus, já que nós somos incapazes pelos próprios meios. Porém, não podemos ficar dependentes só da graça. Tá? Não vamos ser imaturos e ficar achando, então deixa quieto que no fim dá tudo certo. Deus conhece a sinceridade do seu coração, Deus conhece o seu entendimento, Deus conhece o que você está fazendo, para poder saber se você está realmente pensando assim ou se você está se escondendo atrás de uma desculpinha. Então, eu sempre falo, quer procurar uma igreja? Procura uma igreja que esteja mais perto da Bíblia, não mais perto da sua casa. Tá? Porque uma igreja que está perto da Bíblia vai te levar mais para perto de Deus, certo? Então é assim, o evangelho, uma igreja onde não tem o evangelho do confronto, não vai fazer eu crescer. Não vai fazer eu crescer. Um bebê, você dá um pirulito e bota no chiqueirinho, né? Eu conheço aquilo por chiqueirinho, aquele quadradão lá, né? Então, aí, ali, a criança não aprende a andar, a criança não aprende a correr, a criança não aprende a fazer nada, porque ela está guardada dentro do chiqueirinho. É isso que você quer? Ou você quer ser tirado do chiqueirinho e colocado em cima de uma bicicleta e aprender a ganhar o mundo, tá? Então, qual é o seu nível de maturidade aí? Não, eu quero crescer. Então, vamos ler a Bíblia. Gente, eu digo que ler a Bíblia tem que ter 3 passos para você estudar a Bíblia. 3. Sempre digo isso. Primeiro, você vai fazer uma pergunta para o texto. Para quem foi escrito, em que circunstância? O que eu posso adaptar na minha vida hoje? Então, quando você está adaptando o texto na sua vida, você tem que ser confrontado com alguma coisa. Então, você leu a Bíblia e não viu nada que você pode mudar, então alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado, porque a Bíblia é uma palavra viva. Então, o que acontece? Se eu estou estudando sobre a graça, eu vejo que a graça ela me alcança, mas eu tenho que ir tentando me libertar dela para não precisar cada vez mais dela. Entendeu? Você não pode ser dependente que nem um bebê, não pode. Então, a graça existe, a graça é através de Jesus Cristo, porque se fosse só pela lei, nós não conseguiríamos. Ok, beleza. Porém, não vamos ficar dependentes da graça. E cuidado, cuidado com esse evangelho que é pregado, que é só da graça. Tá? Que é só da graça. Pode fazer tudo que no final das contas Deus perdoa tudo. Se fosse assim, Deus não tinha precipitado 1/3 dos anjos do céu para baixo, que até eu vou falar uma coisa aqui para vocês, meio. Esses anjos que foram da rebelião que teve, né? A gente vê muito isso de divisão dentro de igreja. Uma vez eu falei isso para minha irmã, ela ficou até meio assim, reclamando de uma divisão que teve na igreja. Eu tenho dó dos irmãos que foram atrás. Peraí. Não tinha demônio antes, certo? Era só Deus e os anjos. Ok. Lúcifer se rebelou e saiu. 1/3 saiu junto. Então, esses são os demônios que estão soltos por aí. Então, quem se ajunta na rebelião não é coitadinho, não. Foi porque quis. Foi porque quis. Então, você não tem que ter dó. Foi atrás. Então, assim, não tem que ficar indo lá implorando para que ele volte. Ele quis ir atrás, ele que sabe onde é que ele está seguindo. Então, é aquela tal história. Veja bem, você quer pertencer ao time que está se revoltando, ao time que está querendo ter um evangelho próprio, o evangelho adaptado à sua própria conveniência, que pode fazer o que for. Mas tudo bem. Então, a gente vê, assim, certos pecadinhos e a gente ouve falar assim, não, mas isso é a única maneira de acontecer as coisas. Ainda mais aqui nesse país, a gente ouve uma coisa, cada coisa absurda, coisas assim que não se deve fazer, que são mentiras, que são engodos, que são trambique mesmo, e fala, não, mas é o único jeito. Peraí, até onde vai a sua fé de que Deus vai resolver pela forma correta? Né? Mas não tem jeito, tem que ser pela porta do fundo, depois Deus perdoa lá para frente. Depois fica aí. Que nem uma menina que eu conheço, que ela foi casar, e eu perguntei para ela, mas você perguntou para Deus isso? Deus não tem nada a ver com isso. Depois ela vai pedir para Deus consertar seu casamento, né? Deus não tem nada a ver com isso, depois vai lá chorar no banco da igreja, né? Se Deus não tem nada com isso, Deus não tem nada com isso. Então é o seguinte, você faz as besteiras, não, eu vou fazer, depois eu peço para Deus consertar para mim. Deus não é o gênio da lâmpada, que está lá à sua disposição, quando você quiser, você esfrega e faz um pedido dele, faz lá. Se liga, Deus é Deus.
ele não é um brinquedinho seu, ele não é está à sua disposição, ele tem leis, ele tem regras, ele tem princípios, ele é amor, mas ele é fogo consumidor também. Ele nos salvou pela graça, mas isso não quer dizer que você tenha que ser irresponsável. Você é responsável pelos seus atos. A sua salvação depende de uma postura sua. O seu caminho ao céu depende de uma postura sua. E agora nós estamos vendo, eu creio que nós estamos vivendo o fim dos tempos, que nós estamos vendo a coisa chegando numa ponto que a gente tem que se decidir. Então, nós vamos ver a história do chip, história das vacinas, história de um monte de coisa, de você ter que assumir, poder assumir que é cristão ou não, na hora de você se posicionar. Então, ai, deixa quieta, não tem problema, eu fico assim mesmo, depois Deus dá um jeito e me perdoa, porque Deus é amor, não vai mandar ninguém para o inferno. Pensa, ele não vai mandar ninguém para o inferno, você vai sozinho, ele te deu o caminho. Tá? E você vai se você quiser ou não. Então, é o livre-arbítrio. Deus é tão bom que ele respeita o livre-arbítrio. Ele respeita o seu poder de decisão. E ninguém vai ser desculpado por ignorância. Sabe por quê? Se nós formos olhar lá no Velho Testamento, qualquer maneira de culto serve. Se fosse assim, Uzá não tinha sido fulminado porque segurou a arca quando a arca estava caindo. Ele não sabia. E mesmo assim, ele morreu. Ele foi fulminado, tá? Então, porque essa é a minha forma de adorar, então tudo bem. Se fosse assim, quando Saul quem tinha que oferecer o sacrifício era Samuel, e ele não esperou, e ele foi e ofereceu na frente, ele perdeu o trono. Tá? Então, não é bem assim, não. Deus tem regras pré-determinadas, predispostas, então, por isso que nós temos que conhecer. Aí, eu ouço assim, nossa, mas a sua palavra é muito dura, porque então desanima. Desanima não, filha, não fui eu que escrevi, tá aqui. Só que aonde tem a regra, tem o caminho para você alcançar. É uma questão de mudança de conduta. O que você quer? O que você quer? Você quer continuar sendo escravo do mundo, das paixões, virar uma incógnita no meio do mundão? Ok, tá beleza. Só que vai chegando uma hora que a peneira tá vindo. E eu amo uma expressão que eu vi um comentário, que eu não sei nem se é verdade ou não, que um pastor americano foi visitar um pastor na China perseguida, e o pastor perguntou, nossa, o pastor chinês, né? Deve ser difícil lidar com uma igreja aqui perseguida. E o chinês falou, não, aqui é fácil, difícil é lidar no seu país, porque aqui os que estão na igreja são os verdadeiros cristãos, tá? E aqui onde tem a liberdade é qualquer um que vai lá e diz que é. Só que na hora do pega para capar, é que você vai ver que se ele é fiel até a morte. Tá? Então, são isso, é você saber quais são os princípios e ser inabalável. E tá sabendo que nós estamos sendo vistos por uma nuvem de testemunhas, que está escrito lá em Hebreus, a nuvem de testemunhas, os mártires, aquelas pessoas que morreram por amor à obra, que morreram por amor ao evangelho, aquelas pessoas estão tudo olhando e vendo a sua conduta. Se você para ter uma vida mansa agora, durante seus 70, 80 anos de vida por aqui, você acaba fazendo acordo com o pecado, acaba fazendo convênios de moral só para poder ficar bem com todo mundo, bem na sociedade, as pessoas não te perceberem, e depois chegar lá no final, Deus dá uma segunda chance. Cuidado, que pode ser que não tenha tempo para isso, tá? Então, vamos a partir de hoje começar a pensar nisso. Então, sobre o texto de hoje, tá? Sobre a graça. Então, primeiro nós vamos ter que pensar essa semana. Quem é o Senhor da minha vida? São as minhas paixões, o pecado, ou é o Senhor Jesus? O Senhor é aquilo que vai dirigir a minha vida. O que é que está dirigindo a sua vida? São os seus desejos pessoais ou é a palavra do Senhor? Tá? Muitas vezes você tem que, para seguir a palavra de Deus, você tem que dizer não para a sua própria vontade. E isso é que é difícil. Isso que é difícil. É muito fácil você brigar, até com o mundão é fácil. Eu quero ver você brigar com a sua vontade, com o seu desejo, com o seu bem-estar. Tá? É muito fácil, quer ver? Faz um teste. Se organiza para começar a acordar essa semana agora. Aí vou ficar uma semana, eu vou acordar meia hora antes para ir orar, ler um texto e orar antes da minha atividade. Vê se você, no primeiro, segundo dia, você vai ter um sono do caramba que você não consegue acordar. É o seu corpo brigando pelo seu bem-estar, porque o nosso sistema de defesa busca sempre o seu bem-estar. Então, o que é que está imperando? É por isso que a gente faz jejum. O jejum é para quê? Para você sacrificar sua vontade própria
para poder clicar a alma com o Espírito de Deus, entendeu? Então, o que acontece? Se você está privado de alguma coisa que te dá prazer, aí você se sente débil. Aí é que Paulo fala, né? Quando eu me sinto fraco, aí é que eu estou forte, porque eu vejo que eu estou de pé sustentado pela graça do Senhor, bababá, entendeu? Então, o que que é? Duas coisas para a gente saber. O que é o Senhor da minha vida? Isso é, o que é que dirige a minha vida? Tá? Em todos os sentidos. E isso não é para responder para mim, nem para escrever em papelzinho, não. Porque depois alguém pode achar. Responda para você mesmo. O que é que está dirigindo a minha vida hoje? O meu cantar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Tem até uma musiquinha que fala isso, tá? E depois, até onde eu estou usando e abusando da graça? A graça para mim é uma muleta ou foi uma coisa que teve o seu papel na minha salvação e redenção, mas que agora eu estou lutando contra o pecado, tá? Então, não vamos ser dependentes da graça. Não vamos ser dependentes da graça. A graça realmente existe, é por meio dela. Mas não vamos pegar e jogar tudo na culpa da graça, nas costas da graça para resolver depois, porque existe a lei da responsabilidade. Tá? Nós não somos crianças, não somos imaturos e não podemos ser inconsequentes, tá bom? Então, duas coisas para pensar: quem é o Senhor da minha vida e até que ponto eu estou dependendo só da graça, tá bom? E aí, então, só lembrando isso, a graça é o quê? Foi que nos resgatou, porque pelos nossos próprios meios nós não conseguiríamos, mas nós temos que estar lutando para cada vez chegando mais lá, e lá, e quando chegar, Deus vai olhar lá do céu e falar assim: essa é minha garota! E é isso aí. Então, eu acho que está bem explicadinho hoje sobre isso. E assim, a partir da semana que vem, aí nós vamos começar. Paulo já vai fazer a analogia sobre o casamento, e é muito legal, que aí nós vamos falar até sobre o casamento de Paulo, tá bom? Beijo para vocês.